Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de domingo, dia 5 de setembro de 2021, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. E antes gostaria de pedir para que você que porventura ainda não é inscrito desse canal, não se esqueça de se inscreva no canal, ative também o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu joinha no vídeo, e caso você queira, caso você sinta no seu coração, ajude a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também necessitam ouvir a palavra de Deus, amém? Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Estava aqui pedindo uma orientação para o Espírito de Deus, e ele me trouxe para Êxodo, capítulo de número 15, vou ler a partir do versículo de número 22. Êxodo capítulo de número 15, verso 22 a seguir, vai dizer assim, ó: As águas amargas tornam-se doces. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. E no final diz assim, ó: Pois eu sou o Senhor que te sara. Outras traduções diz: Pois eu sou o Senhor que te cura. Aleluia. Até aqui louvado seja o nome santo do Senhor pela sua santa e poderosa palavra. Olha só, estava meditando e Deus colocou esse versículo de número 26 no meu coração. Eu vou repetir ele, ó. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Ali era a primeira prova que o povo hebreu estava enfrentando depois da travessia do Mar Vermelho. Eles se depararam pela situação de, uma vez deserta dentro, eles não terem água ali de imediato para beberem. E ali alguns já murmuraram diante da pessoa de Moisés. E Moisés então clamou ao Senhor, né? E eles chegaram a esse lugar de mar aqui, né? Nesses lugares aqui onde tinha água, porém não era uma água potável. Eles não podiam beber ali naquele momento. E aí aqui fala que então Moisés ele joga uma árvore dentro de um rio. Outras traduções falam que corta um galho, né? E quando lança ali naquelas águas, elas se tornam doces, se tornam potáveis. Então o povo ali bebe aquela água, aquela providência divina ali naquele momento. E ali a palavra de Deus diz que Deus dá ordenanças para ele e os prova. Deus sempre prova, vale lembrar que Deus sempre nos prova para nos aprovar, sempre. Até porque, olha só, o povo estava sofrendo no Egito. E Deus tinha um plano de levar o povo para a terra de Canaã, uma terra que manava leite e mel, ou seja, um lugar espaçoso, um lugar amplo, um lugar ao qual eles não iam viver mais como escravos, né? Eles não iam ali ser subjugados por ninguém. Eles estariam andando debaixo da orientação de Deus e seriam bem-aventurados por isso. Eles seriam bem-sucedidos por conta disso. Deus iria ampliar as fronteiras para eles. Foi isso que a gente vê que depois aconteceu, né? Mas aqui então, Deus ele naquele momento ele prova aquele povo hebreu ali, povo que era escravo. Deus prova eles. E agora Deus ele dá uma orientação para o povo, né?
ele dá uma orientação, ele fala que vai ser a proteção do povo se aquele povo, se aquela nação ali de Israel, se eles ficassem firmes diante da presença de Deus, se eles cuidassem guardar os mandamentos, os estatutos, os preceitos de Deus, se eles cuidassem de seguir todas as orientações que Deus estava ali designando por meio de Moisés para eles, então Deus não iria permitir com que aquelas enfermidades que ele lançou sobre o Egito, aquelas pragas que a gente sabe que foi 10, né? Deus estava falando que aqueles males não iriam vir sobre a nação, sobre o povo hebreu, se eles cuidassem em fazer a vontade de Deus. E a gente sabe, né? Eu fiz uma lista aqui, a gente bem sabe que foi pelo menos 10, né? Pragas lá naquela feita que foi, né? A primeira foi a transformação da água do rio Nilo em sangue, seguido por invasão de rãs, piolhos, moscas, morte do gado, chagas, chuvas de pedras, nuvens de gafanhotos, trevas e morte dos primogênitos. Tudo isso aí aconteceu, viu, sobre o Egito. E agora Deus está falando, ó, se vocês servirem fielmente a mim, ficar na minha presença, esses males aí que foi até o Egito, que eu mandei sobre lá, não vai vir sobre vocês, porque eu sou o Senhor que te saro, eu sou o Senhor que te curo, eu sou o Senhor que tem a cura para vocês, né? Que saro vocês, e nada dessas pestilências vão alcançar. Deus estava falando que ele iria proteger o povo, dar saúde para o povo ali, perfeitamente, ia cuidar do povo ali naquele processo de peregrinação que eles estavam começando ali naquele deserto, até a chegada na terra prometida dentro, e mesmo terra prometida dentro, Deus continuaria cuidando do povo. Aí você pode pensar, aí você pode me dizer, mas por que tem muitos cristãos hoje que estão enfermos? Olha, essas coisas aí são outro negócio, né? Eu vou ficar no que a palavra de Deus está no que Deus colocou no meu coração aqui. Deus tá aqui trazendo proteção para nós em relação a qualquer doença, qualquer tipo de enfermidade. Vale lembrar que tem cristãos que hoje são cristãos que já vieram a Deus enfermos. Tem outros que Deus permitiu enfermidade para poder de alguma forma tratar. E tem outros que estão enfermos, os quais vão morrer com esta enfermidade e vai ser o meio de o nome de Deus ser glorificado. Para cada um, Deus ele sabe fazer. Para cada um, Deus, como que eu posso dizer? Para cada um, Deus trabalha da maneira que quiser, né? Então tem pessoas que já eram enfermas e vieram para Cristo, aceitaram Jesus, suas enfermidades não foram curadas ainda. Outros foram, né? No ato de aceitar a Cristo, Deus operou um milagre, os curou, né? Mas para esses que não foi, Deus está tratando. Agora tem casos que igual você pode falar, mas o Covid-19 que matou tantos irmãos, então, se foi o meio o qual Deus escolheu para que o nome dele fosse glorificado por meio desses cristãos, glórias a Deus por isso. Da mesma maneira que muitos morrem em acidente, que muitos morrem decapitados em nações para fora, né? Que muitos aí morrem matados nos países de perseguições contra os cristãos, né? E assim por diante. É Deus que escolhe o fim de cada um de nós. E a morte o qual ele quer que o nome dele venha a ser glorificado. Entende? Aí a escolha é soberana de Deus. Aí nós não temos nada a ver com isso. Mas aqui Deus, se eu estou andando aqui em obediência a Deus, então automaticamente eu sei que a saúde me pertence. Eu sei que a saúde me pertence. A Bíblia me fala que lá em Isaías 53, Jesus levou sobre si as minhas enfermidades. Então o que resta ser feito é eu que estou ouvindo essa palavra, pegar ela para mim, aplicá-la no meu coração e falar, Senhor, estou sendo obediente a Ti, eu creio na minha cura, eu creio no meu milagre, eu creio na minha libertação e exercitar a minha fé nisso, e Deus vai me curar. Eu já vi inúmeros casos que aconteceu de Deus aí curar com câncer, curar com outros tipos de pestes aí, de chagas, as pessoas serem curadas, e hoje elas estão dando testemunho. Por quê? Porque creu na palavra, porque aplicou
aplicou a palavra, porque andaram em obediência, falaram, Senhor, a cura me pertence, ou seja, e essas enfermidades que elas tinham, elas não iam morrer com elas, né? E essas enfermidades eram como aquele homem, aquele cego de João capítulo de número 9, o qual Jesus falou, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que sejam manifestos, feitos, para que o nome de Deus seja glorificado, seja manifestado através dessa enfermidade, seja glorificado. Ou seja, então tem enfermidades que é assim, que é feio, que Deus muitas vezes permite chegar nas pessoas, mas é só questão de tempo para elas poderem receber a cura, o milagre e o nome de Deus ser glorificado. Ou seja, até nessas enfermidades há um propósito da parte de Deus, né? Então, aqui o Senhor está falando, se o povo ali fosse obediente, aquelas males, aquelas pestilências que veio sobre o Egito hoje tipifica o mundo, né? Não viria sobre o povo de Deus. Hoje é a mesma coisa, Deus está falando, se nós observarmos a palavra de Deus, né, andarmos conforme o querer de Deus, então essas pestilências aí que estão alcançando o mundo, essas pestes, esses males aí, não vão nos atingir, entende? Porque Deus é conosco, Ele nos protege. Olha só, quando as pragas veio até o Egito, o povo hebreu estava na terra de Gósen. Mas aí o que foi necessário eles fazerem lá? Até mesmo quando veio a matança dos primogênitos aqui no último, o que eles fizeram? Colocaram sangue nos umbrais das portas lá. Aquele sangue tipificava o quê? O sangue de Cristo, né? E aí o que acontece? Aí o anjo destruidor, o anjo da morte passou, viu que naquelas casas havia o quê? A marca do sangue, né? E aí passou batido e foi para a terra do Egito e matou todos os primogênitos. Hoje, né, o sangue de Cristo pagou o preço pelo seu pecado e pelo meu. Entende? Então nós temos também essa proteção de Deus, essa segurança, que se estamos andando em conformidade com o querer de Deus, Ele nos protege em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Há casos que Deus permite para poder provar você, para poder me provar, né? Mas isso não é regra. Igual aí você pode olhar e falar, mas e Jó, olha só, olha lá Jó, tá, né? Nós não podemos pegar isso aí por base, porque ó, Jó foi uma situação à parte que aconteceu, o qual Deus visava o bem de Jó, e por meio de toda aquela situação que Jó enfrentou, não só na área das enfermidades, né, daquelas chagas que ele teve sobre si, mas no final o que ele teve? Ele teve uma experiência que ele nunca sonhou que poderia ter com Deus, e no final ele teve tudo em dobro. Entendeu? E nada se compara com a experiência que ele ganhou em Deus naquele momento, ao ponto dele falar, olha, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Imagina, não tem preço essa experiência que Jó teve com Deus, né? A vida dele foi totalmente transformada, mudada da água para o vinho naquele exato momento. Entendeu? Quando Jó entendeu que era Deus que estava no controle de tudo, ainda que ele não entendesse os porquês de tantas coisas. Tá entendendo? Então há casos específicos que Deus permite para poder provar o filho dele, a filha dele, o servo dele, a serva dele, de alguma maneira, mas depois ele entra com a providência. Agora a grande verdade é que a maioria dos cristãos não consegue a cura, sabe por quê? Porque nem acredita na cura. Sabe por quê? Porque não coloca a palavra de Deus em prática. Sabe por quê? Porque recorre nos médicos, recorre na medicina, vai em tudo quanto é lugar e depois lembra que Deus existe. E aí quando vem para Deus e entrega a causa, não crê no milagre. Aí não é curado mesmo, aí vive dentro da igreja a vida inteira com aquela enfermidade e acaba morrendo muitas vezes por meio dela porque não creu na palavra do Senhor. Entende? Infelizmente eu vejo muitos casos assim. A pessoa está dentro da igreja, mas nem crê mais na cura. A pessoa nem reivindica a palavra para si. Entendeu? E aí, quer cura que jeito? Não, Deus aí não vai curar. Não vai curar. Então aqui a condicionante para o povo era, ouve a minha voz, guarda meus estatutos, as minhas ordenanças, ouvir aqui é obedecer. Né? Faça aquilo que eu estou te orientando, que essas pestilências que correu no Egito não vai vir sobre vocês. Eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que te saro, eu sou o Senhor que te protejo. Né? Te livro de todo o mal. Salmo 91 diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Isso é promessa para nós. Eu posso reivindicar e crer nessa palavra e não vai chegar mesmo. Não vai chegar mesmo. Não vai chegar mesmo. Eu já falei isso aqui antes, né, na questão de Covid-19. Eu não peguei, graças a Deus, eu não peguei esse Covid. Mas eu me lembro que eu havia visto um testemunho do pastor José Satírio, em 2018,
em 2018, que ele atravessou, foi o homem que atravessou a Transamazônica a pé por dentro 40 dias. E a malária e tantas outras pestes imperava naquela feita. E Deus tinha uma chamada para ele lá para Bolívia, Cálcuta na Bolívia, e aí ele vai dizendo o testemunho dele, pastor José Satiro, uma benção, assembleano. Aí ele teve que atravessar com a mulher e dois filhos, adolescentes, a Transamazônica por dentro da selva. E aí o pessoal chegou nele nessa travessia e falaram, olha, é impossível o senhor sair do outro lado lá em pé, a malária está em alta, muitas pestes aí dentro da selva, o negócio está terrível e o senhor não tem nenhuma condição de atravessar do outro lado. E aí ele pegou e falou assim, orou a Deus e falou, Senhor, o que eu faço? Deus pegou e falou assim para ele, olha a orientação de Deus, coloca a tua família de joelho, ora sobre eles e declara a imunidade sobre todas essas pestes da selva, todas essas enfermidades, declara imunidade sobre a tua família. Ele falou, mas e eu, Senhor? Aí Deus falou, depois você ora por você e declara imunidade sobre a tua vida. Ele o fez, colocou a família de joelho, orou e depois orou por ele. Atravessaram a selva, adentro, 40 dias a pé, com a família, com os filhos. Saiu do outro lado, ele falou, ele conta no testemunho, não pegou uma febre. Não pegou uma febre. E eu me lembro que daí, em 2020, quando começou o Covid-19, que foi em março, de 2020, minha esposa teve uma visão, nós deitados, minha esposa teve uma visão, que ela via eu orando sobre a vida dela e declarando imunidade sobre esse vírus que estava começando. A gente nem sabia ainda ao certo o que ia ser, não tinha lockdown nenhum ainda, não tinha acontecido nada, era começo, era nas primeiras semanas. E aí quando eu acordei, ela falou pra mim que via eu orando por ela e declarando imunidade. Aí eu lembrei do testemunho. Aí eu falei, então eu vou fazer. Aí eu orei por ela e declarei imunidade, depois eu orei e declarei sobre a minha vida e criei na oração e acabou. Entrou o vício, entrou o vírus, olha só, fez esse reboliço todo e graças a Deus, eu não vou falar para você que eu fiquei 100% em todas as precauções, não, eu fiquei crendo naquilo que Deus tinha mostrado, eu orei, então eu cria que sobre nós não viria. Tá? Mas eu não estou querendo dizer com isso que eu sou super crente, que isso aconteceu, não. Eu não estou dizendo nada disso, porque eu sei que muitos cristãos pegou, Muitos cristãos foram provados por Deus, Porém, eu pensei o seguinte, no meu caso poderia ser que se eu pegasse, eu não sobreviveria. Você entende? Muitos cristãos pegou e sobreviveram e passaram por esse vício, tiveram sua experiência um pouco negativa, mas depois a positiva, por quê? Porque Deus os livrou. Muitos desceram a sepultura porque foi do agrado de Deus, E eu, no meu caso, e a minha esposa também foi um dos casos que não pegamos, por quê? Porque talvez se pegássemos, teríamos descido a sepultura. Como Deus tem propósito ainda para cumprir nas nossas vidas, Ele não permitiu, entendeu? Então, olha só. Então, por isso eu creio que daí eu não peguei. Passou o vírus adentro, tá aí chegando ao final, que eu creio que tá indo pro final, e não pegamos. Pode ser que se eu tivesse pegado, eu tinha descido a sepultura. Mas eu criei piamente no poder da oração. Deus deu a visão, eu criei nisso. E fiquei na visão que Deus tinha dado. E aí, automaticamente, esse mal não me sobreveio. E a palavra de Deus aqui... E o que a palavra de Deus diz? Que nós temos essa proteção quando estamos ali andando também agarrados com a palavra de Deus, procurando andar em conformidade com o querer de Deus. Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos livra. E enquanto os propósitos que Ele tem na sua vida não se cumprir, o mal não... Você não morre. O pior não vai acontecer. E muitas vezes acontece, mas na caminhada pode acontecer muitas coisas ruins, pode, Deus permite, em tudo isso Ele nos trata, nos molda, nos aperfeiçoa, isso é fato, Isso é fato, Jesus não foi isento da cruz, olha o que Ele sofreu pela minha vida e pela tua, entende? Mas eu tô falando, enquanto tiver algo da parte de Deus para se cumprir nas nossas vidas, e olha... Pode acontecer o que acontecer, entendeu? A gente não desce a sepultura, entendeu? Os projetos de Deus se cumprem nas nossas vidas. E aqui o que eu queria só frisar, que Deus falou, observe, quer ser protegido, quer ser guardado, quer que esses males que tá assolando o mundo aí afora não vos pegue, permaneça fiéis a mim.
obedecendo a minha palavra, andando na minha presença, sendo íntimo de mim. E aí eu guardo, protejo, livro de todo mal e os meus propósitos se cumprem para a sua vida. É isso que Deus está falando aqui por meio da sua santa e poderosa palavra. E quem sabe você está enfermo aqui nesse vídeo, ore a Deus e pede para que Deus cure, reivindique a palavra, fala, Senhor, eu creio na tua palavra, creio que essa enfermidade não pertence a mim, Jesus já levou ela na cruz do Calvário, e eu creio que Deus vai honrar a sua fé e o nome de Deus vai ser glorificado. Faça a sua parte, que Deus faça a dele. Eu tenho que fazer a minha parte para Deus fazer a dele. E a minha parte é obedecer, é ser íntimo de Deus, é caminhar com Deus, é estar feliz de estar na presença de Deus. E o resto Deus cuida, Deus trabalha, Deus direciona, Deus orienta, Deus abre portas, Deus movimenta, e tudo isso para fazer valer na minha vida tudo aquilo que Ele prometeu. Amém? Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar pela sua vida nesta manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença e elevo meus pensamentos ao Senhor. Muito obrigado por esta manhã, meu Pai, o qual o Senhor nos concede de estarmos na tua presença. Muito obrigado, meu Pai, pelos teus benefícios estendidos a nós até nesse exato momento, pelos milagres que o Senhor tem operado em nossas vidas, meu Pai, até neste momento, pela nossa saúde, pelo ar que respiramos, pelas nossas casas, meu Pai, que temos para morar, pelo alimento cotidiano. Por tudo eu te agradeço, Pai. Tu tens sido maravilhoso na minha vida. Eu creio que o Senhor também tem sido maravilhoso na vida dos ouvintes aqui, Senhor. E eu quero te agradecer nesta manhã de domingo por tudo. Por cada livramento, por cada porta aberta, por cada saída, por cada porta de escape que o Senhor tem aberto para cada um de nós. Por tudo isso, Pai, eu te agradeço. Te agradeço pela tua palavra, Senhor, nesta manhã trazida a nossas vidas, pela presença do teu Espírito Santo que habita em nós e por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui. Eu te agradeço por tudo. Pai amado, Pai querido e santo, eu oro e peço, abençoe cada vida que chegou até esse vídeo, abençoe cada família aqui representada. Pai amado, eu não sei quais são as causas que eles têm entregado diante do seu altar, mas seja elas quais forem, Senhor, eu oro e peço, Pai, entra com a providência que o teu filho e a tua filha necessitam. Abre a porta que está fechada na vida do teu filho e na vida da tua filha. Movimenta essas causas no fórum, Pai. Movimenta esses processos, Pai. Tira de baixo, coloca em cima, muda a história da vida do teu filho e da tua filha. Dá vitória, Pai. Traga respostas para que o teu nome venha ser glorificado, Senhor. Toca na saúde, Pai, uma vez que o teu filho e a tua filha entendeu esta palavra. Toca na saúde e joga por terra toda a enfermidade, desde as plantas dos pés até o alto da cabeça. Joga por terra todo o espírito de enfermidade nessa hora, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Tira, meu Pai, toda dor de cabeça, toda dor nos ombros, todo peso espiritual, toda dor no corpo, Pai, do teu filho, da tua filha. Tira nessa hora todo esse peso espiritual, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, arranca fora todo esse mal, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, toca na vida sentimental, toca no ministério, toca no casamento. Restaura esses lares, essas famílias que estão rachadas, Pai. É o pedido que eu lhe faço. Pai amado, Pai querido e santo, toca na vida financeira, normaliza o nome do teu filho e da tua filha que está no SPC, no Serasa. Meu Pai, dê condições do teu filho e da tua filha pagar suas dívidas, pagar o aluguel, meu Pai, que está vencido, pagar a água, pagar a luz que estão vencendo, meu Pai. Pai, o que já venceu, toca, meu Pai, envia o socorro para o teu filho e para a tua filha, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Pai amado, Pai querido e santo, mostra uma saída, dá uma orientação, conforte esse coração que chegou aqui angustiado, triste, meu Pai, preocupado com tantos problemas, com diversos problemas, meu Pai, conforta nessa hora, consola pelo meio do teu Espírito Santo, dá paz, dá alegria, Senhor, de maneira que o teu nome venha ser glorificado, é o pedido que eu lhe faço. Pai amado, permaneça conosco no decorrer desse dia, nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo mal e nos ajudando
ajudando a sermos cumpridores da tua palavra e não somente ouvintes. Pai, oro por cada pedido de oração, abençoe cada pedido de oração, meu Pai, externado até a mim, tanto aqui pelo YouTube, Senhor, quanto também no particular, no privado, Pai. Eu oro por essas vidas que têm pedido orações por seus familiares, filhos, meu Pai, e por suas pessoas próprias, Pai. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre, que o Senhor venha suprir cada uma das suas necessidades para a glória e para a honra do teu santo nome. Assim eu oro nesta manhã de domingo, crendo, meu Pai, no milagre, crendo na resposta e já te agradecendo por tudo, Pai. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo eu oro e te agradeço. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus para o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E se puder, me ajude compartilhando esse vídeo, ajudando a divulgar o canal. E não se esqueça de se inscrever você que ainda não é inscrito, tá? E ore em favor desse canal, ore em favor desse projeto, ore em favor da minha vida, da minha esposa. Estamos aqui também na frente de uma obra, tá? Nos ajude em oração, a gente precisa muito, somos carentes da oração de todos vocês, tá? E que Deus vos abençoe em Cristo Jesus abundantemente. Fiquem com Deus, a paz do Senhor.